Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Se você pode colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler até o verso 22 e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22, assim nos diz a palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pai, nós reconhecemos que a história registrada neste capítulo 10 de Marcos tem se repetido durante toda a história da humanidade. Muitos que têm estado diante do Senhor Jesus, ouvido o seu chamado, ouvido o seu convite, têm voltado atrás, porque as coisas deste mundo e as coisas que os seus corações amam são maiores do que o desejo e a realidade da salvação. Pai, nós pedimos para aqueles que estão entre nós hoje, porventura, àqueles que não conhecem ainda Cristo como seu Salvador, que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de usar-nos e trabalhar-nos em cada coração, a fim de que haja salvação para a Tua glória. É o que oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, o título desta mensagem é Duas Almas, Dois Destinos. E nós, no princípio do culto, lemos o texto de Marcos capítulo 9, e agora lemos o texto de Marcos capítulo 10. No capítulo 9, a narrativa sobre um menino possuído por um demônio. E no capítulo 10 de Marcos, a narrativa sobre o jovem rico. Há muitas semelhanças nessas duas histórias, mas há uma grande diferença. Há muitas questões nessas duas histórias que se assemelham, mas o final delas é drasticamente diferente. São duas almas escravizadas, uma pelo espírito imundo, a outra pela ganância. Mas a escravidão é a mesma. São duas almas que desde a sua infância viviam naquela condição. O menino, desde a sua infância, vivia escravizado pelo espírito imundo. O jovem, desde a sua infância, escravizado na sua religião. Há muito mais semelhanças do que diferenças, mas a grande diferença entre essas duas almas foi aquilo que aconteceu ao final da história. São duas almas tão semelhantes, mas com destinos drasticamente diferentes. E eu quero observar com os irmãos algumas questões que nos chamam a atenção a respeito dessas duas histórias paralelas. Em Marcos capítulo 9, em Marcos capítulo 10, um menino possuído por um demônio, um jovem possuído, e Lucas diz que ele era um jovem rico, não é? Um homem possuído pela sua própria ganância. O primeiro fato que eu quero olhar com os irmãos dessas duas histórias é a maneira, a forma com que cada um deles se achegou diante do Senhor Jesus. O menino chega numa condição, o jovem rico em outra condição. O menino chega demonstrando um fato, o jovem rico tentando demonstrar algo completamente diferente. Mas o que nós vemos dessas duas histórias é que nós podemos pegar as credenciais, ou seja, aquilo que caracteriza um e outro, logo no seu momento de encontro com o Senhor Jesus. Eu vou seguir uma ordem na mensagem, eu vou falar do menino e depois eu vou falar do homem, do jovem rico. E depois nós vamos aplicar em cada ponto aquilo que nós aprendemos a respeito disso. Então, começando a falar como cada um deles se achegou diante do Senhor, o capítulo 9, verso 18 diz: E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai desfinhando,
finhando. Ou seja, aquilo que nós vemos no momento que esse menino chega diante do Senhor Jesus é verdadeiramente um espetáculo de horrores. O texto é muito sincero quando diz o que acontece com ele. Ele espuma e range os dentes. Então, o que nós entendemos que além da possessão demoníaca, o menino também é epilético. Ele tem um ataque de epilepsia. Então, aqui há uma questão de uma doença física agravada pela possessão demoníaca. Ele espuma e range os dentes, uma demonstração dessa epilepsia. E como eu disse, a chegada desse menino diante dos discípulos e depois diante do Senhor, não é algo bonito de se ver. Ele chega numa circunstância de saúde e numa circunstância de aquilo que está se vendo dele, que é horrível. Ninguém tem prazer em ver uma cena dessas. O menino sofrendo, o pai junto dele, toda aquela circunstância de horror, de dificuldade, e a expressão quando diz definhando, é literalmente o menino estava murchando. Ele tinha ainda pouca força para viver. Literalmente ele já estava no final das suas forças e no final da sua vida. A imagem que nós temos desse menino é uma imagem crua do sofrimento. É um menino que chega num estado de sofrimento tal aos pés do Senhor, que creio que nenhum de nós não estaria condoído da situação dele. Mas também é um estado onde o pecado e as hostes demoníacas haviam dominado a vida dele. Aquele menino não é o tipo de pessoa que você gostaria de receber na sua casa. Aquele menino não é o tipo de pessoa que você gostaria de encontrar na rua. E se você tivesse que parar para vê-lo, você pararia mais por curiosidade do que por misericórdia. Não tem nada belo nessa história. É uma história terrível de doença, miséria e possessão demoníaca. Só tem desgraça, só tem tristeza. É um pai que já não sabe o que faz, um menino que definha e um povo que só olha. Não tem nada de belo. Agora vamos para o outro lado, vamos para o capítulo 10. Como é que o homem chegou diante de Cristo? Como que o jovem rico chega-se diante dele? Olha só. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele chega correndo, ele tem o quê? Disposição. Ele quer chegar rápido diante do Senhor, ele quer chegar de forma a causar um certo impacto. E ele aumenta esse impacto, quando o verso 17 diz que ajoelhou-se diante dele. É o tipo de pessoa que nós temos que estar pronta para encontrar-se com o Senhor Jesus. Quando Lucas descreve a mesma história, ele descreve um jovem rico, aparentemente muito bem educado e religioso. Além de tudo, aparentemente não há nada de errado com a vida dele. Não há nenhum pecado específico a ser apresentado, não há nenhuma mancha, então exteriormente está tudo certo. E ele ainda chega apresentando seu desejo pela salvação e seu interesse pelas coisas espirituais. Esse aqui, você convidaria para entrar na sua casa. Esse aqui você diria, está aí alguém de muito futuro. Você olharia as credenciais dele e você reconheceria que é o tipo de pessoa que vale a pena ter na igreja. Eu não sei se você já presenciou isso. Eu já estive em igrejas e a epilepsia, alguns anos atrás, ela era mais endêmica, mais dentro do povo do que é hoje. Hoje os tratamentos e os remédios têm tratado muito dessa questão. Mas algumas décadas atrás, isso de certa forma era comum em algumas regiões. E eu lembro diversas vezes estar no culto, infelizmente pessoas tinham ataques epiléticos durante o culto. Não era legal, não era bom. Você via a pessoa sofrendo, era preciso que as pessoas levantassem, fossem lá e atendessem, para que aquela pessoa não se machucasse. É preciso dar socorro. Isso causa um certo tumulto. Tem gente que não gosta disso, que não entende que não é porque a pessoa quer, mas porque é algo que acontece. Ela está, vamos dizer, escravizada naquilo, numa questão física. Mas normalmente nós preferiríamos esse jovem rico se ele quisesse vir para a nossa igreja. Se ele se oferecesse para ser membro da nossa igreja, nós talvez desprezaríamos o outro.
E diríamos que sim, esse jovem rico é um bom potencial para ser membro da nossa igreja. Então, esses dois chegam diante de Cristo em situações completamente opostas. Um claramente escravizado pelo pecado, o outro demonstrando a sua melhor imagem. Posso usar um exemplo muito sincero com você? Há algum tempo atrás, eu vi uma foto de uma pessoa, não sei qual foi das mídias, não é daqui a pessoa, eu posso usar esse exemplo. Era uma moça que nós conhecemos e ela mandou para nós uma foto com um oi, não é oi pastor, oi dona Keila, tudo bem, como é que está? E eu olhei a foto e não reconhecia, não sabia quem era. Eu não tinha ideia de quem era. Daí que eu fui descobrir uma coisa muito interessante que na minha ignorância digital eu não sabia. As pessoas tiram fotos e usam filtros. Foi essa palavra que minha filha me ensinou a usar. Filtros. Você tira a foto e você coloca os filtros ali para você ficar muito bem na foto. É assim que nós gaúchos dizemos, não é? Vai ficar bem na foto, fulano. Só que ela usou tantos filtros que eu não reconheci. Eu não respondi a mensagem, porque eu não sabia quem era. Então eu tive que mostrar para minha esposa, ela tem um olhar clínico melhor que o meu. Ela deu uma olhada, revirou de cá, revirou de lá e falou, é fulana. E era. Eu nunca ia adivinhar. É interessante como as pessoas estão se adequando a essas coisas, não é? A gente não manda mais foto como a gente realmente é. A gente só manda uma foto se ela passar pelos filtros primeiro. Eu tenho que mostrar a minha melhor imagem, eu tenho que mostrar realmente algo que eu sou obrigado a lhe dizer, infelizmente não corresponde com a realidade. Aquela pessoa da foto é outra, não é você. Ok? Parece você, mas não é você. Então tem uma coisa muito diferente aí. Isso não é novidade para Deus. Faz muito tempo que o ser humano procura mandar a sua foto para Deus cheio de filtro também. Quando o ser humano entra e quer mostrar para Deus como Ele é bom, ele também enche de filtros as suas fotos. E como eu disse, isso não é de hoje. Observe o que acontece com Adão e Eva em Gênesis capítulo 13. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Os primeiros filtros que alguém inventou foi esse aqui. A foto não devia ser como realmente eles eram. Alguma coisa tinha que filtrar a imagem. Então eles fazem para si folhas de aventais. Sabe qual é a diferença da história do capítulo 9 da história do capítulo 10? Na história do menino não tem filtro. Na história do jovem rico está cheio de filtro. Na história do menino é uma imagem crua. Na história do jovem rico, uma imagem fabricada. Hebreus capítulo 4, verso 13, adverte a mim e a você. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, amigo, com Deus não tem filtro. Com Deus não tem aparência. Com Deus não tem como esconder os defeitos. Com Deus não tem como esconder as marcas da idade e muito menos as marcas do pecado. O que nós aprendemos dessas duas almas é que uma veio como era, por mais feio que seja, e a outra veio com uma aparência belíssima, mas por dentro era muito diferente. Em segundo lugar, ambos eram escravizados, um pelo espírito imundo, o outro pelas riquezas. Nós temos aqui a história de duas almas escravizadas. Nós não temos aqui uma história de um menino coitado, sofrido, e de um jovem abençoado, não. Nós temos uma história de duas almas escravas. Não é uma história bonita e outra feia, são duas histórias terríveis. Uma socialmente é difícil de observar, a outra socialmente a gente até acha bonito. Mas são dois escravos, não muda disso. Você pode mudar a roupa, você pode mudar o filtro, você pode mudar o que você quiser na história, são dois escravos. Não tem o que mudar. Vamos começar pelo menino. Verso 17 diz, e um da multidão disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Durante o ministério de Jesus, essa questão da possessão demoníaca de espíritos imundos se deu abundantemente. A razão é porque o próprio Deus estava andando nesse mundo.
E isso atiçou, vamos dizer isso, colocou em polvorosas as hostes espirituais desse mundo. Quando os demônios observaram o próprio Deus em pessoa andando no mundo, claro que isso causou um resultado, e é por isso que nos evangelhos nós temos tanta descrição de possessão demoníaca. Muitos casos são registrados no evangelho, e é uma dessa criança. Então, uma coisa que nós temos que dizer é que o Novo Testamento ensina, sem dúvida nenhuma, que os demônios são reais. O Novo Testamento ensina, sem dúvida nenhuma, que a questão demoníaca é real. Nós tivemos o testemunho da nossa irmã Denise, hoje aqui, sobre o seu chamado para os povos indígenas. Eu já estive muito próximo disso quando eu trabalhava no norte do Brasil. E eu sei que entre os povos indígenas, a questão de domínio demoníaco e tudo aquilo que eles fazem ali é real. Infelizmente, os povos indígenas brasileiros têm esse problema seríssimo entre eles. Apenas por 2 vezes no ministério eu pude tratar dessas questões e agradeço a Deus por isso, porque não é algo bom. A Bíblia não ensina, se você pode pensar dessa forma, e é o caso desse rapaz que aqui tem epilepsia, que todas as doenças físicas e psíquicas sejam resultados da ação demoníaca. No caso dele, além da epilepsia, o espírito imundo fazia alguém mudo. Mas isso não quer dizer que todo caso de doença ou enfermidade seja resultado de causa demoníaca. No próprio capítulo 8 do Evangelho de Mateus, há outro caso onde o Senhor cura um jovem e a causa ali não era espiritual. Em Marcos capítulo 9, verso 22, diz que muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Então aqui, nos evangelhos é relatado que os espíritos malignos controlavam e escravizavam as pessoas a quem possuíam, procurando matá-las. O Novo Testamento ele narra mais de uma vez casos de possessão demoníaca, onde a possessão demoníaca causou efeitos físicos. Por exemplo, no capítulo 9 de Mateus, há um homem também mudo e endemoniado. No capítulo 12, um homem cego e mudo. Então, aquilo que aquela criança vivia era o domínio e a escravidão por aquele espírito imundo, na sua vida, na sua saúde e na sua vontade, que era completamente dominada por ele. Isso era algo reconhecível por todas as pessoas que estavam ali próximas àquela criança. Aquele jovem, aquele menino, era escravizado, e a sua vida estava ao fim por essa questão. Qual a razão? Escravidão a um espírito imundo. Agora vamos ao homem rico. Capítulo 10, verso 21 de Marcos diz que Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Lembra quando ele chegou diante de Jesus? Qual foi o pedido dele quando ele chegou diante de Cristo? O que eu devo fazer para herdar o quê? A vida eterna. Temos ali um ótimo pretendente. Alguém que já vem interessado nas coisas espirituais, alguém que já vem interessado naquilo que Cristo tem a oferecer a ele. Grande parte das igrejas de hoje aceitaria esse jovem rico na hora para ser membro da sua igreja. É realmente um bom partido para se tornar membro da nossa igreja. É educado, é religioso, quer saber das coisas espirituais e é rico. Ótimo partido. Mas sabe que Jesus não olha para a aparência? Ele chegou com toda a sua religiosidade, um excelente candidato. Mas Jesus não olhou só para o exterior. Muito pelo contrário. As pessoas estavam vendo aquela estampa, aquele filtro, as palavras que saíam da sua boca, a intenção que era revelada. Mas Jesus fez muito mais que isso. Jesus olhou para o coração dele. E Jesus discerniu que no coração dele havia uma escravidão. E o teste aplicado por Jesus trouxe à tona a verdadeira escravidão da vida dele. Jesus olhando para ele, Jesus o amou, Jesus não o desprezou. Leia isso com atenção. Jesus não desprezou aquele jovem rico, mesmo na hipocrisia dele. Jesus o ama. E mesmo quando o ser humano vem na sua hipocrisia, Jesus ainda procura ajudá-lo.
Mesmo quando o ser humano vem nas suas fantasias e tentando enrolar e trazer os seus filtros, mostrando algo que não é, Jesus não despreza, Jesus ama. Então Jesus diz a ele: falta de uma coisa. Quando Jesus diz falta de uma coisa, ele pode ter pensado: pronto, agora está perto. Tudo tranquilo, mais uma coisinha e eu completo aquilo que falta para a minha vida. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Sabe o que Jesus revelou? Se aquele menino do capítulo 9 era escravizado por um demônio, esse homem rico do capítulo 10 é escravizado na sua ganância. Não tem diferença. O outro, socialmente, moralmente olhando, é um espetáculo horrível. Esse aqui, em sua escravidão, é algo aceitável. Não ofende ninguém ele ser escravizado na sua ganância. Não ofende a sociedade, não ofende a sua família, não ofende ninguém a escravidão a qual ele está vivendo. Mas Jesus disse em Mateus 6, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? Está o teu coração. Você vem falando que quer vida eterna, você vem falando que eu sou mestre, você vem falando que obedece a palavra, você vem falando que é religioso, mas na realidade você é um idólatra do seu próprio coração. Jesus coloca claramente, sem filtro, quem era aquele homem e a sua escravidão. Como nós podemos aplicar isso? Você pode ser reconhecido como uma pessoa justa, você pode ser elogiado pela sua religiosidade, você pode ser reputado como um bom homem, mas você passa no teste de Jesus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diante da palavra de Deus, toda a sua religião, toda a sua boa pinta, toda a sua educação, toda a sua religiosidade e toda a sua riqueza não valem nada. Diante do Senhor Jesus, tudo aquilo que você traz para Ele vai para o lixo, porque não garante a sua entrada no céu. Você pode trazer o que você bem entender, mas tal qual espada afiada de dois gumes, a Bíblia vai adentrar na sua alma e no seu espírito, e vai discernir realmente quais são os pensamentos e intenções do seu coração. Terceiro lugar, em ambos os casos, os discípulos não foram capazes de fazer nada para ajudar eles. Em ambos os casos, do menino e do jovem rico, os discípulos ficaram boquiabertos diante do fato que não puderam ajudar. Marcos capítulo 9, verso 28 diz: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos o expulsar? Por que nós não podemos ajudar o menino? Eles já haviam expulsado muitos demônios, mas fracassaram no caso daquele menino. No caso do jovem rico, eles depois perguntam ao Senhor: se é dessa forma, quem poderá salvar-se? Quem vai poder ser salvo se o Senhor tratou esse jovem rico dessa forma? Era um bom candidato, mas eu acho que o Senhor desperdiçou ele. Se é desse jeito, quem é que vai para o céu? Deixa eu dizer-lhe algo. Não tem nenhum pastor, não tem nenhuma igreja, nenhuma denominação, seja pastor, bispo, apóstolo, o nome que os homens derem, não tem ninguém que possa fazer algo pela sua alma, não seja Jesus Cristo. Você pode correr atrás da igreja que você quiser, você pode correr atrás da bênção do apóstolo ou pai apóstolo, sei lá o que coloque o seu nome que você quiser. Você pode correr atrás de toalhinha ungida, suada, sangrada, não sei o que. Faça o que você quiser. Mas deixa eu lhe dizer algo bem real que a Bíblia está te ensinando. Que não há outro que conceda a salvação e transforme a vida a não ser Jesus Cristo. Você faça o que você bem entender, mas você nunca vai encontrar ninguém. Os apóstolos não ajudaram o menino, os apóstolos não ajudaram o homem rico, porque só há um que pode fazer isso.
é Jesus. Em Marcos 10, 27 está escrito: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Começa por aí. Não são os homens, não são as igrejas, não são as denominações, não são nenhum tipo de apostolado que vão trazer isso, mas unicamente Jesus Cristo. Então nós completamos dizendo o seguinte a respeito de duas almas e dois destinos: um foi liberto, o outro não. Qual a diferença? Em relação ao menino, capítulo 9, versos 26 e 27 dizem: ele clamando e agitando com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Só Jesus possui o poder sobre Satanás e os demônios. Só Jesus possui o poder sobre a morte. Só Jesus possui o poder sobre o pecado. Jesus não somente libertou aquele menino da possessão, Jesus o curou também. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nunca faz a obra pela metade. É mais um ponto que eu gostaria que você aprendesse. Jesus nunca faz as coisas pelo meio. Jesus nunca faz as coisas em parte. Ou ele liberta, cura e restaura, ou ele não faz nada daquilo. Em relação ao menino, Jesus fez todas as coisas que ele precisava. Expulsou o demônio, curou a sua doença e lhe trouxe vida. Alguém que estava definhando, agora está de pé diante dele. E só Jesus pode fazer isso. Só ele pode colocar um homem definhando e morrendo em seus pecados em pé diante dele. Ninguém mais faz isso. Em relação ao homem rico, no capítulo 10, verso 22 diz: mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quem você achou que ia ser liberto? Para quem você torceu nessa história? Qual era a maior probabilidade? Vamos ser sinceros, a maior probabilidade que o menino terminasse morto e o jovem rico membro da igreja em Jerusalém. Como terminou a história? O menino são e curado, de pé diante de Cristo, e o jovem rico, longe do reino de Deus. Um foi liberto, o outro não. Vamos concluir com aquilo que o Senhor Jesus aplica nesse próprio texto de Marcos capítulo 9. No verso 22 diz, quando o pai do menino está narrando a Jesus o caso, ele diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele se volta para Jesus e diz assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, não tem mais ninguém nesse mundo que possa me ajudar. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão. As pessoas têm desprezo por nós, mas eu estou buscando a tua compaixão. Ajuda-me. E no verso 23, Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora a coisa ficou mais perto, né? Olha, basta que você creia. Basta que você realmente creia que eu posso, e então eu vou ser capaz de fazer aquilo que você quer, eu tenho poder para isso. Mas parece que o drama aqui aumenta, porque no verso 24, ao invés de dizer que crê, o homem diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Senhor, até para crer eu preciso da tua ajuda. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. O Senhor capacitou aquele homem a crer nele. E olha que coisa incrível. No capítulo 9 nós temos a história do menino, possesso, epilético, quase morrendo. Mas no final do capítulo 9, quem é que Jesus ajuda? Jesus não curou só o menino. Jesus curou o pai também. O pai da sua incredulidade, o menino da sua possessão e doença.
E bastou o quê? Simplesmente que eles crescem. Eu quero terminar dizendo a você que está conosco hoje, que talvez não tenha certeza da sua salvação, que pode estar vivendo nesse mundo cheio de dificuldades e de lutas, que aquilo que Jesus fez por aquele menino, por aquele pai, Ele é poderoso para fazer por você também. Se você está buscando todas as formas, homens, igrejas e denominações para resolver o seu problema, você já percebeu que não tem solução, porque a solução está em Cristo. É Ele que resolve as questões definitivamente. É Ele que nos ajuda na nossa incredulidade. Certa vez eu preguei o Evangelho para uma pessoa. Eu não sei se eu fiquei 2 ou 3 horas junto daquela pessoa falando de Cristo. E eu chegava nesse ponto de Marcos 9 e dizia: basta que você creia. E a pessoa me respondia: eu não posso, e me dava N razões porque ela não podia crer. Ela falava, e depois eu dizia: basta que você creia. E a pessoa me dava mais N razões, e nós ficamos muito tempo naquilo. E a única coisa que eu já podia dizer para ela no final de tudo é: basta que você creia, peça a Jesus que lhe ajude a enfrentar a sua própria incredulidade, e Ele vai fazer isso. E depois de muita luta, aquela pessoa fez. Hoje é salvo em Cristo Jesus, serve a Cristo, e foi libertado de todos os seus medos e temores, porque foram entregues nas mãos certas do Salvador. Vamos fechar os nossos olhos, a igreja em oração.